Ao comparar venenos famosos como o cianeto de hidrogênio e o cianeto de potássio com o Reptil, um combustível de foguete, pode parecer porque os dois primeiros são muito mais poderosos em termos de toxicidade. De fato, ao analisar alguns indicadores de toxicidade aguda, principalmente em casos de ingestão oral ou intoxicação rápida causada pelo cianeto de hidrogênio, os compostos de cianeto parecem mais perigosos. Porém, o perigo do Reptil se manifesta de uma forma completamente diferente. Por ser altamente volátil, ele também consegue penetrar no organismo pela pele, causando danos ao sistema nervoso, ao fígado e ao sistema respiratório, além de estar associado ao risco de câncer em casos de exposição prolongada. Pelo número de fatores de risco, o Reptil está no mesmo nível de outros venenos famosos e pode até superá-los. Olá, pessoal! E o mais importante é que enquanto o perigo dos compostos de cianeto é amplamente conhecido graças a inúmeros romances policiais, o Reptil, apesar de sua alta toxicidade e do uso frequente na tecnologia espacial, continua sendo pouco conhecido pelo público em geral. Pessoal, prazer, eu sou o Deluca, bem-vindos ao nosso canal Pipa. E hoje vamos descobrir juntos o quão perigoso é um Reptil e para quais finalidades ele é utilizado. Por que o Reptil? Antes de tudo, é preciso entender que o Reptil é um nome informal da dimetilohidrazina assimétrica, conhecida como UDMH. Em estado puro, trata-se de um líquido incolor, embora possa adquirir um tom amarelado ao entrar em contato com o ar, além de liberar um cheiro desagradável, parecido com peixe podre. Ainda assim, quem gostava da chiprote, aquelas espadilhas defumadas em óleo tão populares na União Soviética, talvez dissesse que esse cheiro traz lembranças nostálgicas daqueles tempos. Só que esse momento de nostalgia provavelmente não duraria muito mais do que alguns minutos. Isso porque o Reptil é um líquido extremamente tóxico e altamente volátil, capaz de causar sérios riscos ao ser inalado ou absorvido pelo organismo, assunto sobre o qual falaremos com mais detalhes daqui a pouco. À primeira vista, pode parecer contraditório que uma substância tão tóxica tenha sido usada durante décadas como combustível de foguete em tecnologias espaciais e militares e continue sendo utilizada até hoje. Claro que existe uma razão bastante clara para isso. O uso do Reptil como combustível de foguete começou na União Soviética durante os anos 50. Antes disso, os primeiros mísseis balísticos intercontinentais utilizavam querosene e oxigênio líquido como propelentes. Porém, esses combustíveis apresentavam vários problemas graves. Por exemplo, o oxigênio líquido evaporava muito mais rapidamente, o que impedia que foguetes abastecidos permanecessem muito tempo em posição de lançamento, exigindo reabastecimento constante. Em tempos de paz, isso não representava um problema tão grande, mas para aplicações militares era extremamente inconveniente devido ao longo tempo necessário para preparar o lançamento. Foi então que cientistas desenvolveram para os foguetes militares as chamadas misturas de combustível hipergólicas à base de Reptil. Deixando de lado a questão da toxicidade, o Reptil era praticamente um combustível ideal para foguetes militares. Em primeiro lugar, ele possui a propriedade de entrar em combustão instantaneamente ao entrar em contato com o ácido nítrico. Graças a essa característica, os engenheiros não precisavam criar sistemas de ignição extremamente complexos, o que aumentava bastante a confiabilidade dos motores. Em segundo lugar, foguetes abastecidos com Reptil podem permanecer em estado total de prontidão de combate por longos períodos. Diferentemente do oxigênio ou do hidrogênio, o Reptil não precisa ser mantido em temperaturas criogênicas. Além disso, ele não entra em ebulição em temperatura ambiente. Seu ponto de ebulição fica em torno de 64 graus Celsius, e o seu ponto de congelamento é de cerca de menos 58 graus Celsius. Por permanecer estável em uma ampla faixa de temperatura, ele consegue suportar tanto o calor extremo dos desertos quanto o frio intenso das regiões árticas. Para os militares, foguetes abastecidos com Reptil e mantidos permanentemente prontos para lançamento representam um dos fatores mais importantes para o sucesso das operações. Foi por esses motivos que nos anos 60 esse combustível acabou substituindo completamente na União Soviética a tradicional combinação de querosene e oxigênio líquido. Um combustível perigoso.
Se não fosse por algumas de suas características, o reptil provavelmente teria ficado conhecido como uma arma química. Isso mostra o quanto essa substância é extremamente perigosa sobre vários aspectos. Antes de tudo, o reptil possui toxicidade letal quando inalado. Ele causa danos graves a vários sistemas vitais do organismo, incluindo o sistema nervoso, o fígado e o trato digestivo. Além disso, também afeta o sistema reprodutivo e pode provocar anomalias congênitas. O mais perigoso é a capacidade do reptil de penetrar no organismo através da pele, algo que o diferencia de muitos outros venenos conhecidos. E quando o assunto é o perigo causado pelo vazamento de reptil no meio ambiente, seria possível falar disso praticamente sem fim. À primeira vista, ele pode até parecer a arma química perfeita. Claro, isso apenas se alguém fosse capaz de chamar de perfeito um plano desumano voltado para exterminar outras pessoas. Mesmo assim, o reptil nunca foi oficialmente utilizado como arma química, e é pouco provável que isso aconteça no futuro. O motivo é que ele é instável em ambientes abertos e se decompõe rapidamente sob a luz do sol. Além disso, transportar reptil até um campo de batalha é extremamente difícil, representando uma ameaça grave não apenas para o inimigo, mas também para as próprias tropas. O quanto é difícil e às vezes até impossível controlar um reptil é algo comprovado por diversos acidentes. Acidentes com vazamento de reptil. Os acidentes mais conhecidos envolvendo graves vazamentos de reptil estão relacionados à queda de foguetes. Muitos desses acidentes ocorreram com os foguetes da série Proton, da União Soviética e posteriormente da Rússia. Na Rússia, o Proton é apresentado como um dos sistemas de foguetes mais confiáveis do mundo. Claro que na prática isso não é bem assim. Falhas podem acontecer em qualquer país. Porém, o maior perigo nos acidentes envolvendo o Proton não está na explosão nem na queda dos destroços em si, mas na extrema toxicidade do reptil usado como combustível. O Proton é lançado a partir do cosmódromo de Baikonur e, ao longo de décadas de operação, esteve envolvido em mais de 10 acidentes graves. E o problema não se limita apenas a situações de emergência. Isso porque a queda de partes do foguete no solo já faz parte normal do próprio processo de operação. Nesse tipo de foguete, algumas partes da estrutura se desprendem e caem no solo durante o lançamento. E de que outra forma isso deveria funcionar? Provavelmente responderiam os russos, sem nem precisar esperar a resposta de Elon Musk. E nos tanques desses estágios descartados, muitas vezes ainda resta uma quantidade considerável de reptil não utilizado, que pode variar de centenas de quilos a várias toneladas. Com o impacto, esse combustível perigoso vaza, evapora e penetra no solo. Em muitos casos, graças à enorme extensão territorial da União Soviética, o risco de destroços carregados de reptil caírem sobre pessoas ou perto de grandes centros habitados era reduzido ao mínimo. Mesmo assim, ocorreram repetidamente acidentes em que foguetes contendo reptil caíram em regiões relativamente povoadas do Cazaquistão e do Altai. O contato inesperado com uma substância tão tóxica provocou, conforme o caso, mortes de animais de criação, intoxicação de pessoas e contaminação da água. Mais grave ainda é o fato de que áreas contaminadas por vazamentos de reptil permaneceram poluídas e impróprias para habitação durante muitos anos. As pessoas que viviam próximas aos locais da queda desses destroços perigosos continuaram expostas à contaminação de forma constante. Como consequência, houve casos de aumento nos índices de câncer nas regiões vizinhas devido à contaminação acumulada ao longo do tempo. E isso sem falar nos próprios locais de impacto, onde em alguns casos a vegetação levou décadas para voltar a crescer. Agora vamos analisar alguns dos casos mais conhecidos. Acidente do foguete Proton M, 2013. Esse acidente, considerado um dos desastres causados por erro humano mais conhecidos da história moderna da exploração espacial, aconteceu em 2 de julho de 2013, no cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. O foguete deveria colocar em órbita 3 satélites GLONASS. Porém, o lançamento saiu do controle desde o começo. Apenas alguns segundos após a ignição dos motores, o foguete perdeu a posição vertical e começou a oscilar de um lado para o outro. Ele mal conseguiu decolar e, completamente fora de controle, caiu cerca de 30 segundos após o lançamento, a uma distância de aproximadamente 1 a 2,5 km da plataforma. No momento do impacto com o solo, ocorreu uma explosão violenta. A investigação revelou que a causa do acidente foi erro humano.
Sensores de velocidade angular haviam sido instalados invertidos, fazendo com que o sistema de controle recebesse dados incorretos. O único alívio em meio à tragédia foi o fato de o foguete não ter seguido em direção às instalações do cosmódromo. Se isso tivesse acontecido, certamente haveria muitas vítimas. Mesmo assim, as consequências da explosão foram devastadoras. Isso porque os tanques do foguete continham cerca de 600 toneladas de combustível, incluindo o réptil. Felizmente, ou talvez nem tanto, parte do combustível explodiu e outra parte queimou, ainda durante o voo. Mesmo assim, uma quantidade enorme acabou vazando no solo. Nos primeiros minutos e horas após o acidente, a maior ameaça foi uma nuvem extremamente tóxica, formada por gases venenosos e produtos da combustão do réptil gerados pela explosão. As autoridades ordenaram que os moradores permanecessem dentro de casa, mantivessem todas as portas e janelas fechadas e não soltassem o gado para pastar. O local do acidente foi isolado imediatamente. O impacto do foguete formou crateras de até 200 metros de diâmetro. Infelizmente, nenhuma barreira de proteção, nem mesmo estruturas de concreto, conseguiu impedir a contaminação do solo ao redor nem das águas subterrâneas. Isso porque o réptil se dissolve quase completamente na água e pode se espalhar rapidamente por centenas de quilômetros. Dessa forma, a explosão do próton acabou criando uma fonte permanente de disseminação de compostos cancerígenos perigosos. O Cazaquistão já levantou essa questão diversas vezes, defendendo restrições aos lançamentos dos foguetes da série Proton, conhecidos pelo uso excessivo do réptil como combustível, em combinação com oxidantes altamente tóxicos. Acidente do Proton M, 2014. Infelizmente, os responsáveis pelo programa espacial russo não tiraram lições suficientes do acidente de 2013 e também ignoraram os pedidos do Cazaquistão. Menos de um ano após aquela grande tragédia, em 16 de maio de 2014, outro Proton M sofreu um acidente no mesmo cosmódromo de Baikonur. Dessa vez, o foguete deveria colocar em órbita o satélite de comunicações Express AM-4R. Mais uma vez, a situação saiu do controle. 9 minutos após o lançamento, o motor do terceiro estágio falhou e o foguete perdeu o controle. Dessa vez, o próprio sistema acionou o processo de autodestruição e a explosão reduziu o foguete a pedaços. Como os destroços caíram em território chinês, não se sabe quanto réptil permaneceu nos fragmentos. Existe uma possibilidade real de que esses destroços contendo o réptil ainda estejam espalhados por desertos e regiões montanhosas, continuando a contaminar o meio ambiente enquanto aguardam suas próximas vítimas. Falha no lançamento do Proton M com satélite japonês. Antes de tudo, é importante lembrar que nem todos os acidentes ligados à tecnologia militar e espacial se tornam públicos. O sigilo em casos desse tipo existe em qualquer país, mas a União Soviética e depois a Rússia moderna sempre tiveram grande habilidade nisso. Normalmente, acidentes só vêm à tona quando já não podem mais ser escondidos, e um exemplo típico disso aconteceu em 6 de setembro de 2007. Nesse dia, um Proton M carregando o satélite japonês de comunicações GCSat-11 foi lançado do cosmódromo de Baikonur. Segundo a Roscosmos, o motor do segundo estágio parou de funcionar 135 segundos após o lançamento. Os destroços do foguete caíram no leste do Cazaquistão. Até hoje não se sabe quanto o réptil permaneceu nos fragmentos. O foguete carregava 649 toneladas de componentes de propelente, réptil como combustível e amil, isso é, tetróxido de nitrogênio como oxidante. O propelente do primeiro estágio já havia sido totalmente consumido, mas no momento da queda, o segundo e o terceiro estágios ainda continham cerca de 219 toneladas de componentes tóxicos de propelente. Parte desse propelente queimou no ar, mas o restante certamente caiu no solo. Incêndios nas estepes ocorreram na região da queda, mas não houve vítimas humanas, já que Zhezkazgan, localizada na região da Karaganda e a grande cidade mais próxima, ficava a mais de 40 quilômetros dali. A direção para a qual a nuvem tóxica formada pela evaporação do réptil e do amil se espalhou continua sendo informação mantida em sigilo. E agora vocês provavelmente já entenderam porque surgiu no mundo desenvolvido um movimento para abandonar o uso do réptil como combustível. Apesar de que na Rússia e na China ele ainda continua sendo amplamente utilizado. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, não deixem de clicar em gostei e compartilhar com seus amigos.
E muito obrigado por assistirem até o final. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo. Até lá!